Olá, meus irmãos, queremos dar continuidade ao nosso curso Em Busca da Intimidade. Vamos começar com todas as aulas rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós. Então nós vamos dando continuidade ao nosso curso Em Busca da Intimidade. O Eduardo abordou aquilo que se refere ao capítulo 3 dessa obra aqui maravilhosa, as 3 idades da vida interior, Padre Reginaldo Herdo Arcante. Então, no capítulo 3, se trata do organismo sobrenatural. O Eduardo falou das virtudes, tanto as virtudes adquiridas, do ponto de vista natural, quanto as virtudes infusas que Deus nos dá, e isso amplia, seja as virtudes cardeais e também, principalmente as virtudes teologais, que é de fato uma infusão da graça de Deus, a graça do Espírito Santo sobre nós, o dom da fé, a virtude da esperança e da caridade. Porém, tem os dons do Espírito Santo também. Então, o Eduardo dividiu esse capítulo 3 em 3 momentos, onde ele falou das virtudes morais, as virtudes humanas, as virtudes teologais e também os dons do Espírito Santo. Para concluir, então, este capítulo que trata do organismo sobrenatural, nós vamos, então, falar de um apêndice que o Padre Reginaldo Herdo Arcante coloca aqui para nós, está na página 95 da sua obra, dessa edição. Ele vai falar sobre o modo sobre-humano dos dons do Espírito Santo. De um modo mais objetivo, ele trata aqui das graças atuais. Mas para a gente poder entender o que são as graças atuais, é preciso que a gente olhe para aquilo que foi falado anteriormente e faça aqui uma analogia, tá? Do que de fato acontece conosco na nossa vida interior, esse organismo sobrenatural, como ele se move em nós. Poderíamos usar várias analogias para descrever o organismo sobrenatural, como Santa Teresa, por exemplo, fala do castelo interior, para poder descrever a vida interior, o nosso organismo espiritual. Nós também temos os degraus que São João Clímaco fala, aquela escada para os céus, 33 degraus da qual ele fala. Temos também as noites escuras, segundo a cruz, e tantos outros santos que utilizam de várias analogias para poder falar desta nossa vida interior. Porém, a gente poderia dizer então que neste oceano da vida nós somos um barco, certo? E nesse barco nós teremos em nos encontrar no sentido ancorar a nossa vida num porto seguro. Este porto seguro é Deus, certo? Então, as tempestades próprias da vida, nós estamos ali como que à deriva, mas há um momento em que a luz da fé nos alcança. Por isso nós dizemos que essa fé é como um farol. Em algum momento ele passa por nós e nos mostra um caminho. Então, aí está a virtude da fé. A esperança está no desejo de ir em busca, ir ao encontro deste porto seguro. E a caridade é, de fato, esta presença deste porto seguro, essa presença de Deus que já, de certa forma, nos faz repousar neste ambiente, neste lugar que é a sua própria presença. Tá? Agora, há algo importante aqui. Este barco, ele tem os seus remos e tem as suas velas. Então, é como se os dons do Espírito Santo são como as velas do barco, certo? Que dispõem necessita de um vento favorável. Né? Então, os dons do Espírito Santo, eles são como as velas desse barco. E as virtudes são como que os remos. Né? As virtudes teologais, como eu já disse, elas nos apontam um caminho a ser percorrido. Então, a luz do farol, a fé, o desejo, o percurso, o desejo de alcançar o porto seguro, e o porto seguro em si, a presença, esta conformidade com a vontade de Deus. Esse lugar seguro é a própria caridade.
Agora, os remos, então, são as virtudes adquiridas. E podemos dizer que a maré favorável é como que as virtudes infusas. Então, o Eduardo também já falou sobre isso. As virtudes adquiridas são aquelas que nós nem precisamos estar em estado de graça para consegui-las. Então, a fortaleza, a justiça, a prudência, né? As virtudes cardeais em si, né? A temperança, elas podem ser adquiridas, como os filósofos já diziam, sem que haja necessidade de uma vida interior, a necessidade de ter esse organismo sobrenatural esteja agindo em nós, pelo estado de graça. Mas as virtudes infusas, o Senhor é como que amplia, favorece com a sua graça, ela é necessário que estejamos em estado de graça para receber. Então, como que os remos são as virtudes adquiridas pelo nosso próprio esforço, pela nossa sese, enquanto a maré favorável são as virtudes infusas. E as velas? As velas são os dons do Espírito Santo, porém tem o vento favorável. Este vento favorável que sopra sobre as velas, nós então podemos chamar de graça atual, de graças atuais. Veja bem, quando nós nascemos, nós temos uma graça, que é a graça da existência, chamada também de graça suficiente. É a graça de Deus que nos sustenta no ser. Então, esta graça suficiente é a graça da vida, a graça da existência. Essa graça nós não perdemos com o pecado. Deus, de alguma forma, Ele nos sustenta, e isso é uma graça do próprio Deus. Então, a própria existência é uma graça de Deus. Porém, quando nós somos batizados, nós recebemos uma infusão de uma outra graça, chamada de graça santificante, ou graça habitual. Essa graça santificante, nós só a perdemos quando pecamos mortalmente. Então, quando nós somos batizados, recebemos uma graça habitual, a graça santificante, que é de fato o estado de graça, que é de fato o organismo sobrenatural vivo em nós, agindo em nós, certo? Essa graça santificante, ela permanece em nós até os 7 anos de idade, primeira ocasião que nós pecamos mortalmente, matéria grave, liberdade, consciência plena. Quando nós pecamos mortalmente, perdemos então esta graça santificante. Mas podemos recuperá-la com a absolvição, o sacramento da confissão, certo? Porém, quando nós temos essa graça santificante, ela não basta para progredirmos na vida interior. É necessário que nós tenhamos também, além dos dons do Espírito, nós tenhamos as graças atuais que nós adquirimos através da vida de oração. Então, a graça atual são essas inspirações de Deus. Quando rezamos a Deus, estamos em estado de graça, as velas estão abertas, os dons do Espírito Santo estão agindo, as inspirações de Deus nos movem. Como nós podemos pegar a palavra, por exemplo, a palavra do nosso carisma, de João 3, que encontra com Jesus por Nicodemos, quando ele diz, no versículo 8, o vento sopra onde quer que ouve o seu ruído, mas não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Este é o mover do Espírito Santo. Nós temos os dons do Espírito Santo em nós quando estamos em estado de graça. Nós podemos pedir os dons do Espírito Santo. Porém, quando rezamos e Deus nos toca, este toque de Deus é a graça atual que nos move em direção a este porto seguro. Certo? Então, eu posso ir em direção a este porto seguro com esforço? Posso. A maré favorável das virtudes infusas? Sim. Mas quando as velas estão abertas, o sopro do Espírito vem sobre nós, ele nos leva com mais velocidade. Certo? Então, vamos entender que este modo do qual o Espírito Santo age em nós, ele pode ser ordinário ou ele pode ser extraordinário. E o padre Gargulho Lagrange ele diz que, de modo ordinário, o Espírito Santo é orientado
e necessária santificação, certo? Então ele ressalta aqui as virtudes heróicas. É como se na nossa vida de virtudes, quando nós buscamos a Deus, nós exercitamos as virtudes, fazemos o bem, buscamos o bem, este modo do Espírito Santo agir em nós, ele é ordinário, ele é diário. Porém, existe um modo extraordinário do Espírito Santo agir em nós, que o Padre Gagliotti chama de modo sobre-humano. Vai além das nossas capacidades. São graças extraordinárias. Veja bem, é como se nós disséssemos assim: nossa, aquela pessoa é uma pessoa muito boa, certo? Ela faz o bem, é uma pessoa virtuosa. O Espírito Santo age naquela pessoa, se ela está de graça, ela faz por amor a Deus. O Espírito Santo age naquela pessoa. Nós vimos isso em várias pessoas, na verdade. Mas é diferente na vida dos santos. Nos santos é como se o que age neles, como se a vida dos santos fosse sobre-humana. Quando nós vemos, por exemplo, o mover da graça em alguns santos, a gente fala assim: não pode ter sido um homem a ter feito isso. Isso vai além das capacidades humanas. Quando nós vemos, por exemplo, um padre como São Cura d'Ars, que atendia 16 horas de confissão todos os dias. Isso vai além da capacidade humana. Quando nós vemos, por exemplo, alguns milagres, ou nós vemos algumas ações da graça nos santos, que nós dizemos: não, isso aí é um modo sobre-humano e extraordinário. Certo? Muito bem. Ambas são graças atuais, tanto as ordinárias quanto as extraordinárias. Agora, o modo ordinário dessas inspirações de Deus, elas são latentes, né? Enquanto o modo extraordinário ele é de alguma forma manifesta, me chama mais atenção. Quando você vê uma ação do Espírito Santo de forma extraordinária, as pessoas notam, né? Ela é como me diz, manifesta, né? Aparente. Já as outras ações são discretas, né? São ordinárias. O dom do discernimento dos Espíritos, por exemplo, é fundamental para discernir as inspirações recebidas pelo Espírito Santo e percebidas, então. Então, o dom do Espírito Santo tem um papel importante, o dom do discernimento dos Espíritos, né? Para entendermos a ação do Espírito Santo em nós. O desapego das criaturas ocorre por meio das purificações da alma. Então, veja bem, como que nós podemos permitir que o Espírito Santo haja mais em nós, ao ponto de se manifestar de forma sobre-humana, extraordinária? Nós precisamos desapegar das criaturas e nos apegar ao Criador de todas as coisas. Ou seja, nós precisamos nos desapegar das coisas, das pessoas e de nós mesmos. Todos aqui são criaturas, certo? As coisas são criaturas. As pessoas são criaturas e eu sou criatura. Então, como inclusive a igreja muito sabe ao nos ensinar o desapego, né? Por exemplo, os conselhos evangélicos nos ensinam, na verdade, o desapego das coisas por meio da pobreza, o desapego das pessoas por meio da castidade, o desapego de mim mesmo por meio da obediência. As práticas quaresmais, por exemplo, as práticas quaresmais nos ajudam também a viver o desapego. A esmola nos ajuda a viver o desapego das coisas, o jejum, o desapego das pessoas, ordenar as nossas paixões, e a oração, o desapego, o apego a Deus e o desapego a mim mesmo. Quando eu não estou orando, eu estou falando comigo mesmo, estou muito voltado para mim. Quando eu oro, eu estou voltado para Deus. Então, estes exercícios favorecem o desapego da criatura e nos conduzem a nos aproximarmos mais do Criador de Deus. Agora, existem duas purificações necessárias, né? A purificação ativa, que é de ordem ascética, ou seja, são aquelas purificações que eu mesmo me proponho a fazer, né? Como essas que eu acabei de citar: o jejum, a penitência, a oração, a própria esmola, ou seja, são penitências, são propostas que eu mesmo decido fazer. Isso são chamadas de purificações ou mortificações ativas, certo?
Porém, existe uma purificação superior a essas, que são as purificações passivas. Purificações são essas: quando eu acolho de bom grado as adversidades que a própria vida me dá. Então, por exemplo, uma enfermidade, a morte de um ente querido, estas situações que eu não tenho controle, que não foi eu que decidi, quando eu acolho de bom grado, né? Eu gosto muito de dar aquele exemplo da Beata Chiara Lúcia, quando ela descobre o câncer, e ela vai dizer: Jesus, se tu queres, eu também quero. O que ela está querendo dizer? Ali naquele momento ela toma uma decisão pela purificação passiva, ou seja, ela acolhe a enfermidade por amor a Deus. Não é acolher a enfermidade por vaidade, para mostrar que eu sou forte. Não. A finalidade é fundamental. Por amor a Jesus. Então, eu acolho aquelas adversidades e isso causa a purificação de ordem mística. Enquanto a purificação ativa é de ordem ascética, a purificação mística, a passiva de ordem mística. E sobre a graça atual? Todo mundo entendeu, né? Tem a graça suficiente, a própria existência, a graça santificante ou habitual, que me ajuda a permanecer no estado de graça. Mas temos as graças atuais. E sobre a graça atual, elas têm algumas formas. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer em relação à graça atual é: qual a sua necessidade? Então, para o Guerreiro Lagrange, na página 106 e 107, vamos ler aqui do próprio livro, página 106, 107, ele diz assim, olha, com maior razão, na ordem sobrenatural, para produzir os atos das virtudes infusas e os dons, e dos dons, nós temos necessidade de uma moção divina, a qual chamamos graça atual. Então, o que é essa graça atual? É justamente essa moção divina, essa ação do próprio Deus. Então, vai dizer assim, na ordem sobrenatural, ele continua dizendo: por isso é que é necessário rezar sempre. A necessidade da oração está fundamentada na necessidade da graça atual. Então, ou seja, qual é a sua necessidade? É a necessidade da oração. Quando nós rezamos, quando nós clamamos a Deus, a sua intervenção em nossa vida, nós estamos pedindo esta moção divina, essa inspiração divina, esse agir, essa atuação divina em nossa vida. Então, essa é a primeira necessidade, né? Sem essa atuação divina, nós jamais seremos santos. Veja bem, eu posso até permanecer em estado de graça, porque quem permanece em estado de graça está salvo, correto? Se eu permaneço em estado de graça, eu tenho a graça santificante, mas eu permaneço na graça habitual, essa graça me promove a salvação. Mas a santificação, eu preciso da graça atual. É ela que, agindo em mim, eu me santifico. Portanto, nós podemos dizer, e isso aqui é uma resposta, Santo Agostinho fala muito disso, para responder aos pelagianos e aos semi-pelagianos, que é uma heresia que dizer que pelas minhas próprias forças eu posso me santificar. Então, Guerreiro Lagrange, aqui fundamentado em São Tomás, nos Santos Padres, vai dizer que não, isso é uma heresia. Eu só posso me santificar pela graça atual, pela ação de Deus na minha alma. Sem as inspirações divinas, sem o mover do Espírito, eu jamais me santifico. E ele vai dizer o seguinte, vai perguntar, né, quais são as suas diversas formas. Então aqui há duas formas principais da graça atuar em nós, dessa graça atual, né, dela atuar, dela agir em nós. Primeiro, de modo cooperante. É aquele modo humano das virtudes, ou seja, o modo cooperante é quando eu coopero para a graça agir em mim, na minha alma. Então, quando eu me esforço, quando eu favoreço, ele dá um exemplo aqui, vou pegar o próprio exemplo que ele dá, para a gente poder fundamentar essa parte aqui.
ele vai falar, deixa eu pegar aqui, olha só, ele diz assim, ó, enfim, é importante notar que Deus nos move algumas vezes a agir por deliberação, segundo o modo humano, e outras vezes a agir por inspiração especial, sem deliberação da nossa parte, mas de uma forma superior. Um exemplo do primeiro caso é quando vejo que chegou a hora de recitar o rosário. Olha o exemplo que está dando. Eu vejo que está na hora de recitar o rosário, eu já rezo o rosário, mas eu vejo que chega a hora de rezar o rosário, então eu me decido por mim mesmo, por deliberação, a recitá-lo. Eu faço sobre a influência de uma graça atual comum, dita cooperante, pois ela coopera com a minha ação segundo o modo humano da deliberação. Ou seja, vem uma inspiração de Deus, nossa, está na hora de rezar o rosário. Então essa graça atual comum, ela me ajuda, ela coopera comigo nas práticas virtuosas, certo? Como nesse caso da piedade, da virtude da piedade, né? Da oração. Agora, pode acontecer, por outro lado, que de uma forma imprevista, ou seja, sem planejar, no meio de um trabalho absorvente, eu receba a inspiração especial de fazer uma curta oração e a faço logo em seguida. Essa inspiração especial é chamada graça operante, pois ela opera em nós sem deliberação de nossa parte. Eu não tinha planejado nada antes. Ela não foi algo que me lembrou, foi uma inspiração que me veio. Né? É uma moção, embora não sem nosso consentimento vital, livre e meritório. Claro, eu decido por ele, eu acolho a inspiração. Deu para entender essas duas inspirações? Uma inspiração é aquela que me lembra, e aí ela coopera com algo que eu já havia me habituado a fazer. Outra é aquela que me vem, me deu uma vontade de rezar agora. Essa é uma graça operante. Ela age de uma forma sobre-humana, certo? Agora, a terceira pergunta: como deve ser em geral a fidelidade à graça? Como que deve ser a minha vida, a minha busca, a fidelidade a essa graça atual que move, né, a minha vida em direção a Deus? Olha que bonito. Padre Bernardo Lagrange diz no final dessa parte, ele diz assim: não resistamos às divinas preveniências, ou seja, inspirações daquele que nos deu a graça santificante, as virtudes infusas, os dons, e que todos os dias nos atrai assim. Não nos contentemos com uma vida medíocre e com não produzir senão frutos imperfeitos, quando o nosso Salvador veio para que tenhamos vida em abundância, para que rios de água viva jorrem no nosso bem, para que cheguemos a gozar eternamente das bem-aventuranças, de que Ele mesmo goza. Deus é magnânimo, sejamos também nós. Ou seja, Ele está dizendo, não se conforme com as virtudes, com a prática das virtudes, mas busque, ou não se conforme em estar em estado de graça. Muita gente se conforma, né? Eu não pego, né? não ofendo, como o jovem rico. O jovem rico se conformou com o estado de graça, se conformou com a graça santificante. Eu cumpro os mandamentos. E o que Jesus então diz? Ele o ama e diz: desapega de tudo. Primeira coisa, desapegue de tudo e me siga. Dê aos pobres e me siga. Este seguimento de Cristo se dá através da graça atual que Ele inspira em nós, para que possamos deixar as coisas do mundo e buscar cada vez mais o Senhor. Então, aqui duas coisas importantes também sobre essa fidelidade a essa graça. Ela nos ajuda a conservar a vida da graça, ou seja, quanto mais eu busco por meio da oração as graças atuais, as inspirações de Deus, o mover de Deus na minha vida, me deixar guiar por Deus, eu me mantenho, eu permaneço no estado de graça. Além disso, eu mereço o aumento da graça, ou seja, aqui é importante, eu não só permaneço em estado de graça, mas eu procuro progredir no estado de graça. Como Santa Teresa propõe,
progresso pelas moradas da vida interior. Como, por exemplo, a gente vê São Paulo dizer em Filipenses capítulo 3, 16, contudo seja o grau a que cheguei, o que importa é prosseguir decididamente. E só é possível prosseguir, meus irmãos, quando nós nos abrimos à graça de Deus, às graças atuais que nos santificam cada vez mais. Por isso essa é a proposta aqui do nosso curso, buscarmos cada vez mais a intimidade com o Senhor. Espero que você tenha entendido, espero que você estude, aprofunde nesse conteúdo, para que a gente possa então ir avançando e crescendo espiritualmente. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.